Qual é o melhor temperamento? O meu, claro. Sou colérica. Os temperamentos influenciam. Essa é muito fácil, muito fácil. Próxima. A gente tem que ficar olhando pra câmera, né? Só às vezes. Não, essa é com aurora ou sem aurora? Deu vomitada? Eu vou colocar na roupa. Cortou essa aí, já foi. Pode passar pro próximo, essa aí. Os temperamentos influenciam na vida conjugal? Antes de entrarmos nesse assunto delicado, e certamente vai sobrar para mim, eu quero convidar você a se inscrever. Clica no sininho aí para receber as notificações do canal e nesse meio tempo reza uma Ave Maria para mim que eu vou precisar. Vamos lá então. Que drama, gente. Então tá, diz pra eles qual é o melhor, porque essa pergunta tem 2 sentidos, eu já vou dizer. Diz qual é o melhor temperamento. O melhor temperamento? Diz. De nós dois? Não, a pergunta é qual é o melhor temperamento. Não existe um temperamento melhor. Fala que tu falou aí. Eu gosto do meu temperamento, eu Colérica. acho o meu temperamento melhor. Viu? É prático, decidido, organizado. Motivacional, tem uma certa liderança. Eu não me considero uma pessoa muito indecisa, por exemplo. Acho que é traço do meu temperamento, por exemplo. Eu gosto de ser assim. Por isso que eu tô zoando, entendeu? Mas, né, melhor no sentido assim, são 4 com as suas particularidades. Isso que eu quis dizer, não tem um melhor nesse sentido. Tudo é graça de Deus, assim, né? Ela acha que o colérico é o melhor. Eu curto tenho certeza ser colérica. que o fleumático é o melhor. Pois então, né? Não é o melhor, não é o melhor. Mas dentro do relacionamento existe essa particularidade que... Mas ela perguntou se influencia no casamento. Então, aí que tá. Entre essa particularidade que a Mônia estava falando antes e da própria pergunta se influencia no casamento. Primeiro assim, eu entendo assim. Os temperamentos não são determinantes, não são decisivos, né? São características que o Criador deixou na criação. Beleza. E essas características são o que fazem as nossas relações interpessoais terem cores e sabores, ter emoção, ter intensidade. É parte dessas combinações que vão formar um sanguíneo, vão formar o temperamento do melancólico, do fleumático, do colérico e tudo mais. Existe o melhor ou o pior? Minha opinião, não existe. Não existe. O que acontece? São 4 lados de uma mesma montanha. Cada temperamento tem as suas facilidades, outro tem as suas dificuldades. O colérico tem N facilidades por questão de ser objetivo, por questão de ser mais prática, mas tem, do mesmo jeito, tem inúmeras dificuldades. E isso vale para cada temperamento. Dentro da relação matrimonial, eu vejo assim, é muito importante ter autoconhecimento, ou seja, eu conhecer o meu temperamento, eu preciso me conhecer, preciso conhecer as minhas fraquezas, preciso conhecer as minhas debilidades para não cair no erro do só o outro erra, né? Não incorrer nessa falha de dizer, porque foi o fulano, porque foi o ciclano. Não. Eu erro, eu tenho as minhas mazelas, então eu preciso me conhecer. Senão o casamento foi um jogo de empurra, né? Sempre jogando no teu, ou as coisas que não estão legais, é sempre culpa do outro. Exatamente. Se a gente tem um bom autoconhecimento, com essa estrutura também, né? Como o temperamento que a gente tá falando, faz muita diferença. Porque também sei coisas que eu preciso, né? Mudar e vou percebendo as coisas em ti também. A gente pode se ajudar, é isso que eu tô querendo dizer. Ajuda, faz diferença sim. Eu brinco porque quando a gente começou a namorar, eu não tinha esse conhecimento, né? E hoje, eu me lembro que quando a gente fez o curso do Padre Paulo Ricardo, isso foi ano passado, né? Como a gente trocou umas ideias legais sobre isso, assim, coisas que a gente já se machucou do início da relação, porque eu não sabia que eram traços da pessoa, né? E eu, muito colérica, passava a patrola por cima, né? Porque na minha cabeça era coisas que ele poderia resolver, mas eu também não entendia que tinha toda uma luta pessoal ali, né?
Então faz diferença sim, pra nós hoje, a gente até, claro, a gente brinca, né, fleumático, colérico, a gente brinca muito com isso, mas ajuda numa relação. Eu aconselho aí os casais que nunca pararam para estudar, dar uma atenção sobre isso. Hoje a gente tem bons livros, bons cursos sobre isso e reflete na relação, sim. Eu acho que ajuda muito. Até interessante, assim, a Mônia falou, nós fizemos o curso que o padre Paulo Ricardo dispôs ano passado, o ano passado, não, retrasado, ano passado, né? Foi. Fizemos esse curso, nós já tínhamos conhecimento, ainda que talvez não com os devidos nomes, mas já tínhamos um bom conhecimento sobre essas fraquezas. Tu lembra no início da comunidade que a gente dava formação sobre isso? Os temperamentos no tempo da Trindade missionária ainda a gente já dava formação. Né? Então tinha assim, a gente tinha conhecimento, mas talvez não o conhecimento com a nomenclatura certa, com certas ponderações ali que são bem interessantes. Bom, aí com o curso e outros estudos que fizemos, isso foi mais amadurecido, melhor entendido, e aí nossa, eu sabia disso aqui. Aí a gente organizou aquilo que nós tínhamos conhecimento. É fato que, por exemplo, assim, se eu sei que o temperamento da Mônia explode ou se incomoda, né, se desconcerta com determinada atitude, bom, eu quero viver bem meu casamento, então eu vou tentar, né, vou viver um processo de conversão de não passar por aquilo ali, não fazer aquilo ali, não exatamente provocar ela para que não haja um retorno desagradável. E o retorno desagradável geralmente é onde? Tocando naquilo que é o ponto fraco, né? No caso aqui seria tocando no meu ponto fraco. Então é importante eu me conhecer, mas é importante eu conhecer o outro, né? Saber como é que é o outro. E aí a gente vai aprendendo a respeitar, porque existe essa questão assim, nós falávamos num outro momento sobre a questão do somos um só e tudo mais. Nós temos a graça do sacramento que nos faz um só perante Deus, mas a graça sacramental ela não apaga a fraqueza humana. A graça sacramental ela não anula a natureza humana. Não, ela entra para complementar e para enriquecer um processo ascético para vencer as mazelas humanas. Então, somos casados. Então agora faz o que quiser, fala o que quiser, do jeito que quiser. Não. Eu casei para viver bem. Eu casei para fazer ela feliz. E eu casei para fazer com que ela se sinta amada dentro dessa união. Só que se eu não conhecer as mazelas dela, eu vou pisar nas feridas dela. Vou pisar a gente brinca de pisar nos cascos, né? E a patada voa. Então, nós precisamos aprender isso. E conhecendo o temperamento dela, é fato, né? Eu sei como ela age, ela reage, vai explodir. Eu sei que às vezes eu fleumático, esperaria dela uma resposta um pouco mais trabalhada, né? Uma coisa um pouco mais elaborada, vamos dizer assim. E aí eu pergunto, eu pergunto, qualquer coisa. E ela diz assim, é assim. Aí tu fica, já me cortou de cara, podia ter dado um papinho, dar uma sequência no assunto. Tem que não, é assim, deu, vai fazer o quê? Enfeitar? Não tem que enfeitar, é assim, ponto. É tão ruim assim, né? Do lado de cá, às vezes né? Mas ela é assim, a estrutura dela é objetiva. Se ela fizer a mesma pergunta para mim, na minha estrutura vai ser diferente. Por ser fleumático, eu rapidamente vou analisar várias coisas. E a primeira vai ser o que ela quer com essa pergunta. Essa vai ser a primeira coisa que eu vou pensar. Por que ela está me fazendo essa pergunta? E já vou analisar o que aconteceu nos últimos 5 minutos. Se está tudo tranquilo, eu passo para o 5 da frente. E aí analiso o que está na frente. Gente, é a minha estrutura, é assim. Então eu vou elaborar uma resposta. Vou dar uma resposta um pouco mais elaborada. O que ela não vai dar, né? E se botássemos aqui um sanguíneo, um melancólico, seria outra relação. Por questão que a estrutura é outra. Do melancólico é uma, a do sanguíneo é outra. A sanguíneo certamente ele ia dar uma risada, contar uma história. E depois, enfeitar bastante. E aí a gente ia dizer, tá, agora me dá a resposta. Aí então tá, aí dá a resposta. É tipo assim, uma coisa assim. E melancólica eu pedir pra pensar e responder. Melancólica a gente ia dizer, meu querido, volta do futuro pra cá, ou sai do passado e te concentra no presente, fala com a gente.
Mas enfim, eu na minha opinião, não tem melhor ou pior. Não tem. Eu acho... brinquei, tá, pessoal? Eu acho que... bote um melancólico para fazer um serviço delicado. Mas não bote um colérico. Que ele vai quebrar tudo. Entendeu? Então tá dando a entender que os coléricos são tudo, assim, faísca curta. Não, é que o colérico não é apegado a detalhe. Ele não é detalhista. Ele não é apegado a detalhe. Na grande maioria, pode ter as suas variações. É que a tendência do melancólico é ser mais perfeccionista, exatamente, né? Entendeu? Então um serviço mais delicado. O melancólico é da estrutura dele o próprio zelo com aquilo que ele tá fazendo. Né? O colérico não, porque como ele é prático, ele já vai perguntar, tá, mas não dá pra... rapaz, fazer... Não dá, tem que ser assim, devagarinho. Tem um serviço lá na nossa casa que deu uma parede, deu errado. Aí a alternativa que eu achei foi botar a placa de gesso. E como é tudo a gente que faz, lá foi a gente botar a placa de gesso. Aí botar a placa de gesso. Só que aí ficou as flechinhas, eu não gostei das flechinhas. Eu disse, não, vou botar massa corrida nas flechinhas. Aí fomos botar nas corridas. Só que tinha um monte de coisa pra fazer e o Ângelo que me ajuda aqui da obra, o Ângelo me ajuda na obra, eu disse, não, tu faz assim, ó, tu faça a massa corrida e eu vou fazer as outras coisas, tem que ser eu pra fazer. Rapaz, eu chegava a ver a fumaça levantando-se da careca do Vitiano, assim, ó. Ele lá fazia isso. E ele 1 hora no mesmo lugar, eu pensando, ele não, naquilo ali, aquele tempo todo naquele lugar, não é porque ele tá tentando fazer bem feito, é porque ele tá tentando não quebrar. Ele tá... Dito e feito, uma hora eu perguntei pra ele, eu tô me segurando aqui. Tadinho irado, foi bom pra desenvolver paciência. Então o que acontece? Cada temperamento tem uma aptidão, né? Tu pega um melancólico pra arte, o próprio sanguíneo também pra questão das artes cênicas e tudo mais, da musicalidade. É dele, o temperamento favorece. Não que os outros não possam, mas as ferramentas naturais daqueles temperamentos favorecem mais certas coisas. As ferramentas naturais desses temperamentos favorecem outras coisas. Mas também deixar claro que é legal conhecer, para o respeito, para um conhecer o outro, para agregar no casamento, na relação. Mas assim, tem pessoas que usam do temperamento para ofender, porque também eu sei as forças e sei as fraquezas, né? E num casamento a gente é um time, né? A gente não tá aqui disputando e nem brigando e nem... como é que diz aquela coisa de braço, assim, pra ver quem é mais forte, o melhor, enfim. E é muito chato quando as pessoas começam a estudar os temperamentos e começam a acusar e ficar toda hora jogando na cara do outro, né? Tipo, até ofendendo com o temperamento. Isso é muito chato, né? Então, eu tô te dizendo, agrega na relação se a gente for também maduro. Porque o temperamento é isso. É bom a gente saber, pra gente se ajudar e crescer junto. Mas também tem muitas pessoas que não tocam nessa realidade e tem uma relação bacana, né? Sim. Amadureceram. Exatamente. Assim, porque tem uma personalidade também amadurecida, né? A grande sacada do temperamento é, no processo espiritual, sacramental, é de nós chegarmos ao ponto que aquilo que é bom se sobressaia como qualidade virtuosa e aquilo que é defeito suma, porque foi dominado pela graça nas virtudes, né? Ao ponto de nós convivemos com colérico e tu não saber discernir se ele é ou não é colérico, né? Porque a gente tem muito aqui a questão do colérico quanto ser irascivo, que não seria muito certo fazer essa ligação direta, mas porque ele é muito, né, passa por cima dos outros, que a Mônica falou, sai patrolando. O colérico é assim. Aí tu convive com o colérico e ele dominou as suas fraquezas, ele viveu um processo de ascese e virtude tão grande que ele submeteu a fragilidade do temperamento à graça. E tu já não consegue mais identificar o temperamento. Isso é santidade. Exatamente. Então nós somos chamados à santidade e, claro, os temperamentos, eles conferem, eu gosto muito dessa expressão, eles conferem cores, né? Sabor, assim, emoções, a personalidade de um santo fala do temperamento que ele tem, das lutas que ele teve, como aquilo foi forte para ele. Santa Teresinha e Santa Teresa de Ávila e Lisieux são duas grandes santas da igreja, mas com duas personalidades, dois temperamentos, né, bem diferentes, mas a vida das duas exalta o Senhor, né?
a fraqueza delas foi vencida e submetida à graça. É isso que é o interessante. E dentro do sacramento do matrimônio, isso se torna muito mais intenso por causa do quê? Porque nós vivemos juntos. Nós moramos juntos, nós estamos juntos, né? Eu gosto de dizer em pregação, um pouco em tom de brincadeira, mas o que não necessariamente seja 100% brincadeira, que dependendo do jeito que a Mônica levanta, joga o cobertor pro lado de manhã, velho, eu já sei como é que vai ser o dia. Não é diferente ela. Tu não parou de usar esse exemplo? Não, uso todas as pregações. Faz 20 anos, tá na hora de renovar, né? Não, mas é que toda semana acontece algo diferente. É novo toda semana. Gente, eu sou tudo bem, tu tá dando a entender. Não, mas isso é o quê? Isso é conhecimento. Se eu percebo que ela acordou e não acordou bem, por que eu vou fazer certos comentários? Não, então eu vou me esforçar. Isso é autoconhecimento. É santidade para mim, né? E eu me torno uma espécie de um báculo, um ponto de apoio para ser santidade para ela também, ser apoio de santidade para ela. Eu acho que isso dentro do sacramento é o mais interessante que nós devemos olhar para os temperamentos, né? Para fugir dessa maniazinha que teve de dizer assim, eu sou colérico, eu faço isso mesmo. Eu sou fleumático, eu sou assim. Não. É a desculpa que precisava, nasceu, né? de um jeito, as circunstâncias, a história, situação histórica, situação familiar, circunstanciais da primeira infância e adolescência, deram ali os traços mais intensos para a personalidade de caráter, mas no espírito tudo pode ser mudado. Nós estamos falando de santidade. Em suma, isso aqui é para falar de santidade. Santidade dentro da família consiste nisso também, né? Porque o que acontece? Olha que interessante. Colérica, fleumático. Nossa primeira filha, a Joana, fleumática. Fleumaticíssima. Aí, abaixo dela, Deus quis nos presentear com um sanguíneo. Sanguinaço, meu Deus. Aí depois veio o Tobias. Sanguíneo contador de história. E é o cara... Cara, eu amo os meus filhos, mas o Murilo, ele tem uma coisa que eu não tenho, e é por isso que eu sou fã dele nesse sentido. Ele chega na roda e faz amizade. E não conhece ninguém. É só... hoje tem frater? Tem. Quem é? Turma nova. Eu vou lá. Ele chega na roda, já conversa, puxa assunto, é muito inteligente, puxa assunto com esse, tá falando, e eu, fleumático, pensando como faço para entrar na roda dos conhecidos ainda, né? Então é aquela coisa. Aí abaixo do Murilo, anos depois, depois das nossas perdas que tivemos, veio o Tobias. Tobias tem qual temperamento? Melhor de todos. O da mamãe. E aí deu uma apuradinha, entendeu? Então assim, tipo, com 4 anos ele dá uma batida de frente comigo que eu tenho que calçar o pé com ele. O bichinho ali é fogo na roupa. E o pessoal aqui da Pertença de Vida está rezando para que o temperamento da Aurora seja qual? Melancólico. Para eu ter os 4 lá em casa. Para dar um curso dos filhos. Mas aí o que acontece? Uma vez que nós nos conhecemos na questão dos temperamentos, eu consigo identificar os pontos fracos da minha filha, dos meus filhos, não é da Aurora não, porque ela ainda está em processo, né, recém-nasceu, mas já consigo identificar. E o que nós fazemos? Nós fazemos um programa de trabalhar o contrário daquilo neles, de formar eles, né? Se Deus os quis com esse temperamento, glória a Deus. Agora vamos formá-los para que a vida virtuosa deles seja de fato um grande louvor a Deus, independente se é melancólico, independente se é sanguíneo, independente se é fleumático, independente se é colérico. O temperamento não determina. Eu faço porque eu sou. Isso é desculpa de preguiçoso. Isso é desculpa de quem não quer viver uma vida ascética. Isso é desculpa de quem não quer mudar de vida. Se eu identifiquei o meu erro, o que eu faço? Agora eu estudo o meu erro. Por que eu caio? Por que eu faço? Da onde vem? Quando acontece? Quais os momentos dos dias? Quais os dias da semana? Eu estudo o pecado. E aí eu começo a combater contra o pecado. Simples assim. Então a família é uma escola de temperamentos. E de como ser santo. Bastante intenso, bastante difícil. Mas é real. É bem real. Interessante. E
E eu convido você aí a se inscrever, clicar no sininho e ficar conosco, porque os próximos... Tá muito youtuber. Os próximos vídeos... Deixa seu like. Ela vai me atrapalhar, gente, não dá bola. Os próximos vídeos prometem, né? Nós queremos mostrar que, como diz Santa Teresinha, vivemos de forma extraordinária o ordinário.